Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a sua aula de literatura. Eu sou o professor Bruno Casalunga e a minha responsabilidade com você é trazer objetividade nessa disciplina que para alguns parece uma verdadeira, um verdadeiro túnel sem fim, e não é esse o objetivo. O objetivo é trazer realmente essa ideia de que acalenta o coração e a gente precisa dela sim para viver, porque literatura é arte. Para a nossa aula de hoje eu trago a biografia e 3 poemas de um verdadeiro divisor de águas da história da literatura portuguesa, Fernando Pessoa. Então eu começo te convidando para esse título, As Pessoas de Pessoa, estudo biográfico de Fernando Pessoa. Você deve estar pensando como é que o professor de português repete 3 vezes a mesma palavra. Se fosse uma aula de redação, no mínimo isso já teria sido cortado aí pelo menos meio ponto da minha redação. Não, e hoje é intencional. A primeira pessoa é ele mesmo, né? A segunda pessoa pode ser Alberto Caeiro e a terceira pessoa pode ser Jorge Madeira ou um dos milhões de heterônimos que ele criou ao longo da vida. Esse slide que eu preparei hoje, essa arte que eu preparei hoje, ela é muito clara e objetiva, então eu não vou dar tanta ênfase a essas criações. Eu deixo isso para o nosso exercício, inclusive. Tá? Mas é muito importante deixar claro esse início de aula para você. Vamos conhecer um pouco dessa criança, vai? O nome completo dele era Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Ele nasceu no dia 13 de junho de 1888. Romântico do jeito que ele era, pode ser uma falsa coincidência ter nascido no dia de Santo Antônio. Bom, ele era filho de um morador de Lisboa com uma açoirana da Ilha dos Açores, né? O pai dele tinha uma representatividade política, social muito séria. Ele trabalhava como jurista e tinha uma verdadeira paixão pela arte. Porém, a infância do Pessoa não foi lá muito fácil. Parece que sim, ainda mais fazendo parte de uma família de portes altos, mas quando ele era criança, ele perdeu o pai dele com 5 anos de idade, e naquela época perder o homem da família era também perder todos os bens. Então a casa que era mobiliada teve que ser vendida, enfim, acabou acontecendo algumas coisas dentro da família que não foram muito bem-vindas para uma criança. 1 ano depois ele perde o irmão mais novo. E aí, no meio dessa solidão, no meio desse contexto nada muito simpático, ele resolve criar amigos imaginários. E existe um episódio muito curioso aí, porque ele escrevia para esses amigos e imaginava que recebia a resposta das cartas que ele recebia desses amigos. Então daí já vem na raiz a questão dos heterônimos, né? Já vem no sangue essa questão da criatividade aguçada. A mãe dele ficou de luto durante 2 anos e depois conheceu um chanceler da África do Sul e se casou com ele. Um pouquinho depois eles se mudaram. Bom, uma criança que tem uma imaginação tão aguçada desse jeito, lógico que começaria a fazer poemas desde muito pequeno. Eu não coloquei os 3 poemas em ordem cronológica literária, tá? Então eu vou ler realmente por gosto pessoal, depois vocês podem procurar com um pouco mais de calma. Vamos começar então pela parte greco-romana, pela parte da mitologia, que dava aquela acalentada no coração do Pessoa. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria o infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentar vencer o mal e o bem, antes que já libertado deixasse o caminho errado, porque a princesa o vem. A princesa adormecida se espera, dormindo, espera.
sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida verde, uma grinalda de era. Longe do infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando-a, sentindo pelo processo divino que faz existir a estrada. E se, bem que já seja obscuro, tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde o sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e se encontra Hera e vê que ele era mesmo a princesa que dormia. Eros e Psique, uma poesia fantástica do Pessoa, que traz realmente essa índole, né, vamos dizer assim, dessa história contraditória, né, do Cupido que tem a responsabilidade de cuidar de uma adolescente, sendo um cupido na fase da adolescência. Porém, em algum determinado momento da vida, ele se apaixona completamente por ela e resolve tirar as suas asas, tirar o seu poder, né, infântico. E aí, quando ele tira aquelas asas, ela perde completamente o encanto por ele também. Então, o pessoal já tinha aí uma imaginação muito aguçada, muito forte para essas questões dos amores. Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. A criança está crescendo e quando ele já tem aí aproximadamente uns 15 aninhos, quase, ele retorna para Lisboa e um ano depois ele entra no curso de letras, nosso curso, que está homenageando hoje Fernando Pessoa. E olha só que desastre, ele não chega nem a terminar o primeiro ano, ele não se encanta com aquilo. Porém, ele, ao mesmo tempo que não gosta do curso de letras, ele gosta da escrita. E talvez estudar essa parte do Pessoa tenha me chamado muita atenção, porque o encanto maior até então, da infância até a fase dos 15 anos, são as cartas, né? E ele começa a descobrir isso como uma habilidade e faz disso uma profissão. Tanto que ele vai se dedicar às correspondências internacionais pelos contatos que ele já tinha da África do Sul. E aí a vida dele passa a ser uma vida pública, muito modesta, né? E ele se encarrega de começar a ler aquelas literaturas que até então estão fazendo muito sucesso na sua época, tá? Estou falando aqui de O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, estou falando aqui de Cesário Verde, né, que era um ícone da poesia portuguesa, dentre vários outros clássicos que você muito provavelmente vai ou já estudou comigo, tá? Porém, a vida dele ganha um verdadeiro divisor de águas quando ele conhece essa criaturinha aí chamada Mário de Sá Carneiro. Por quê? Porque o Mário, ele era um crítico, ele era um jornalista, ele era um escritor, ele era um poeta, ele era talvez um espelho do Fernando Pessoa, tudo aquilo que o Fernando Pessoa gostaria de ser naquele momento e não era, né? E eles começam a trocar cartas, começam de novo as cartas, né? E várias outros tipos textuais que alguns críticos chamam até de afé, né? Mas que vão impulsionar demais a carreira do Fernando Pessoa para o modernismo português. E vamos lá, vamos entender por quê. Porque até então o país de Portugal estava completamente viciado no realismo, viciado na crítica enfática e assim por diante, né?
Já tinham passado várias obras portuguesas, mas quando de repente chega, em especial o Primo Basílio, é que dá uma sacudida para se pensar numa literatura um pouco mais amadurecida. E o Fernando Pessoa veio com toda essa disposição. Pronto, ele vai encontrar Mário de Sá Carneiro, que vai contar a ele e trocar com ele cartas com diferentes tipos de rimas, cartas com diferentes tipos de confidências, angústias e principalmente projetos literários. E é aqui que a gente precisava chegar na nossa aula de hoje, porque desse encontro vai nascer a revista que trará a vanguarda europeia para Portugal. O nome dessa revista é Orfeu. Ela reunia grandes nomes da literatura portuguesa. Óbvio que existia já um interesse editorial ao redor disso, né? Mas além do time que ali estava, também existia pintura, também existiam manifestações do cubismo, do futurismo, do surrealismo e dos outros movimentos de vanguarda. Então eu não estou abrindo, quando chega o Orfeu, eu não estou abrindo qualquer revista. E eu percebo isso pela capa de uma menina nua segurando 2 velas, né? Então já começa a ter essa questão sexual debatida novamente depois de tantos séculos, né? Mas por serem perseguidos pelo governo da sua época, o que vai acontecer com o Fernando Pessoa? Ele passa a colocar o nome desses heterônimos como se essas pessoas realmente fizessem parte desse movimento literário. E os guardas, eles vão querer prender esses heterônimos. Então a todo instante sai uma nota da ditadura querendo prender esses responsáveis subversivos que trazem essas revistas desmorais e assim por diante, né? E aí o Mário de Sá Carneiro se suicida. E esse é talvez um dos grandes momentos de frustração da vida de Fernando Pessoa. Porque perder um amigo, gente, não é fácil, eu sei disso muito bem. E ainda mais por suicídio, pior ainda, né? Só que esse episódio vai trazer mais um tema e, lógico, mais alguns heterônimos ao redor do Fernando Pessoa, né, para um interesse espiritual. E quando eu falo de um interesse espiritual é porque esse elemento, até então, ele era muito oculto, ainda mais para quem tinha uma tradição católica, né? E aí ele vai escrever um soneto chamado Passos da Cruz, que vai ser colocado numa outra revista fundada por ele, também divisora de águas do modernismo português, chamada Centauro, e em que ele quer trazer esse encontro com Deus e com Jesus. E no poema do Menino Jesus há uma força muito grande em descrevê-lo. Ele fala o seguinte: um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz. E deixou-o pregado na cruz que há no céu, e serve de modelo para as outras. Depois fugiu do sol e desceu no primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha de poças de água, colhe as flores e gosta delas, esquece-as, atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. O nome desse poema é Poema do Menino Jesus. Vale muito a pena vocês lerem. Está aí na arte
está no anexo da nossa aula. Vale muito a pena vocês lerem ela na íntegra ou escutarem a lindíssima declamação de Maria... Desculpa, gente. E escutarem a lindíssima declamação de Maria Bethânia. Aliás, foi por causa de Bethânia que eu consegui preparar esse slide sobre Fernando Pessoa. Bom, vamos falar um pouquinho de amor, né? Que sem amor a literatura não sobrevive, gente. O que vai acontecer com o Pessoa? Ele vai se envolver com uma menina muito mais nova do que ele, de 19 anos, chamada Ofélia Queiroz. E ao conseguir perceber essa peculiaridade do Pessoa, ela vai apelidá-lo de Personné, né, que significa ninguém. E um dia vão entrevistá-la, vão procurar saber, né, nas cartas que já haviam sido correspondidas entre Pessoa e Ofélia, por que ela havia chamado ele assim. E aí ela responde que Personné significa ninguém, ou seja, ele tem tantos heterônimos, tantos amigos imaginários, que nem ele mesmo sabe quem ele é, que também é o anexo da nossa aula de hoje. Eu não sei, na verdade, quem eu sou, do Teatro Mágico. É uma música incrível para descrever o ser humano que está numa fase de formação. Escutem, vale muito a pena. Bom, é lógico que esse relacionamento não vai durar, né? E aí, ao redor disso, ele vai entrar numa introspecção ainda maior. Não bastasse todo esse caminho, ele entra numa introspecção imensa. E aí a coisa fica um pouco mais séria, gente. Ele se afasta dos amigos, ele vai cuidar da mãe até a morte, porque a mãe está voltando da África do Sul, está viúva e voltando da África do Sul. Ganha vários prêmios que para ele, de repente, já não tem mais tanta significância. Porém, ele vai escrever uma reunião de poemas, uma reunião de mensagens que vão entrar para a história da literatura mundial. Está aqui o objetivo da nossa aula. Está aqui os nossos 17 minutos de áudio até aqui, tá? Para explicar essa força de Fernando Pessoa na história da literatura. Mensagem é um dos livros que entram sempre nas listas de vestibulares por conta da intensidade e maturidade de Fernando Pessoa. Então vale a pena lê-lo. Bom, para encerrar essa aula, vamos ao momento de revolta, quando aquele relacionamento termina, né? E eu tenho que fazer pelo menos um heterônimo, Álvaro de Campos, tá? Vamos lá, vamos aos nossos momentos de revolta. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi no meu tempo cartas de amor como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, tem que ser ridículas. Quem me dera o tempo em que escrevia, sem dar por isso cartas de amor ridículas. Afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor são ridículas. Então, com essa manifestação forte de Pessoa, né, sobre aquilo que poderia dar ou não certo na vida dele, e essas inúmeras criações de heterônimos, pesquisem Alberto Caeiro, pesquisem Álvaro de Campos, pesquisem Jorge Madeira, dentre vários e vários outros nomes. A cada vez que vocês recorrerem a uma biografia de Fernando Pessoa, sem sombra de dúvida, vocês vão encontrar mais e mais e mais nomes que de repente nem entraram para a história dos livros brasileiros de literatura. Tudo bem? Então, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu espero que vocês tenham gostado. Uma pequena reflexão. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia.